Boa tarde, pessoal. Então a gente vai continuar aquele vídeo lá falando sobre a apostila volume 2, tá bom? Então como eu disse naquele outro vídeo, tá bom? O tema da aula é sustentabilidade, pensando na questão do lixo, tá bom? Então o objetivo aqui são ações, né? Ações do cotidiano, do seu dia a dia, para promover a sustentabilidade, tá bom? Não só assim na sua casa, como na rua, na escola, tá bom? Comparando aí como que deve ser as suas atitudes, as suas iniciativas, porque contribui para estabelecer aí o equilíbrio ambiental. A gente começou falando naquele outro vídeo, tá bom? Mas agora eu tô fazendo um vídeo aí exatamente para falar de sustentabilidade. Então, você vai ler aí essa primeira parte da apostila. Vamos ler aqui, tá bom? Então, a temática aqui é produção de energia, desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Começando aqui a questão disparadora. Sem energia, a atividade econômica não se desenvolve? Quais fatores justificam o argumento de que a energia é o meio para obter o desenvolvimento de um país? Então, quais são os fatores que justificam de que a energia é um meio para obter o desenvolvimento? Como você já viu, e a gente já conversou, pensando aí, né? Como a tecnologia, ela vai desenvolver um país. A gente já falou lá da importância da eletricidade, né? De modo geral. Mas como que ela contribui para o desenvolvimento? Você vai argumentar. Então, você vai copiar no seu caderno isso aí, ou numa folha à parte. Se você for mandar a folha, você vai copiar numa folha à parte, ou você pode fazer no caderno e mandar as fotos para mim. Você vai falar lá, citar 5 fatores que justifica, que vai justificar aí que a energia é um meio para o desenvolvimento de um país, tá bom? Pelo menos 5 fatores aí que a energia ela vai ocorrer o desenvolvimento do país. Daí a questão se responde 5 argumentos, pelo menos você teria, você vai falar assim o que você sabe, assim, na sua cabeça, sem pesquisa, tá bom? Quais são os riscos e as consequências de um apagão? Quais setores seriam mais prejudicados? Então, eu acho que vocês já sabem o que é apagão. Se você não sabe, dá uma corridinha aí no Google, pesquisa o que é apagão, tá bom? Quais seriam as consequências de um apagão? Quais setores seriam mais prejudicados? Você vai argumentar aí também, você vai dar suas ideias, na sua opinião. Quais seriam os fatores, quais seriam os setores mais prejudicados, tá bom? É a saúde, onde eles dependem dos equipamentos, né, para até salvar vidas. O que seria? Será que é só saúde? Tá bom? Então você vai falar aí o que você acha que é desenvolver esse tema, tá bom? Depois você vai ler aqui, ó. Você já ouviu falar de sustentabilidade? O que seria o conceito de sustentabilidade? Essa aula aqui, você vai ler essa página 8, tá bom? Você vai responder a perguntinha. Sem energia, a atividade econômica não se desenvolve? Quais fatores justificam o argumento? Depois vai falar quais são os riscos e as consequências de um apagão. Quais setores seriam os mais prejudicados? Lembrando aqui que você vai argumentar bastante. Se vocês sabem, não é o primeiro ano que eu dou aula para vocês, vocês sempre souberam que
eu gosto que coloque bastante informação, tá bom? Que argumente bastante. Não pode ser bem resumido em uma linha, né? Eu gosto que o aluno argumente bastante, tá bom? Então, pessoal, depois de responder essas duas perguntinhas, ler aquela parte de cima ali, você vai fazer a leitura desse texto. Você já ouviu falar de sustentabilidade, né? Provavelmente sim. Você sabe o que é sustentabilidade? Sempre o professor de ciência, desde do segundo ano, ele está falando com vocês sobre sustentabilidade. Embora alguém pensou aí, eu nunca vi falar. Já ouviu falar? Já foi trabalhado muito esse tema com vocês, tá bom? Sustentabilidade é a capacidade de autossustentar, né? De sustentação, de conservação de um processo ou sistema. Em outras palavras aí seria cuidar, apoiar, conservar, sustentar-se. Ele aborda vários aspectos, mas como a gente vai pensar aqui no meio ambiente, tá bom? Quando se falando assim da sustentabilidade em relação ao meio ambiente, tá bom? As nossas atitudes, os nossos comportamentos, aquilo que eu estava falando no outro vídeo, né? Por exemplo, lá na sua casa, em relação... Uma relação assim, bem simples, o óleo de cozinha, gente. Quando você não recicla o óleo de cozinha, ou você não aproveita, você não vai aproveitar o óleo, né? Você descarta ele. Se você descartar na pia, você vai trazer um problema para você mesmo, porque com o tempo aquela gordura ela vai aderir ao cano e vai obstruindo a passagem, tá bom? Daí a pessoa costuma jogar coisas, coloca água quente, né, com sal, até ajuda, só que a temperatura muito alta vai destruindo o cano por dentro. Então não é assim uma alternativa viável. O certo não seria jogar, por quê? Porque ele pode não entupir a sua tubulação, mas ele vai ser encaminhado para um descarte. Geralmente o descarte ele vai para o rio. Aqui Poranga, nem todo esgoto é tratado, gente. A maioria do esgoto aqui não é tratado. Uma parte é, mas uma parte não. A gente vê aí descarto na ribeira, principalmente, tá bom? E pensando no óleo aí, ele pode ser um negócio, né? Pode virar um negócio aí para você. Pode virar um meio de sobrevivência, tá bom? Através aí da produção de sabão. Inclusive eu mesmo faço sabão com óleo, faço detergente com óleo. Uma renda aí. Daqui um dia eu vou começar a vender aí para vocês, tá bom? Sabão caseiro e detergente caseiro, tá bom? Preço bem camarada aí só para vocês colaborar com o meio ambiente. Passar recolhendo aí as garrafas também para armazenar. E tem outras atitudes. Eu na minha casa também, a maioria das vezes, não é todos os dias, mas a maioria das vezes eu separo o lixo, né? Daí eu tenho uma mini hortinha, que eu não tenho muito espaço, assim, bem pouquinho esse espaço meu. Mas a parte que eu tenho aqui, o que é orgânico, eu vou jogando no chão assim, e ele vai virando o adubo. Lembra que a gente trabalhou isso no 7º ano da nossa horta lá na escola? Então, a nossa horta sustentável. Lembra que a gente produziu a compostagem, certo? Então, o desenvolvimento, né? Ele não pode comprometer as gerações futuras. Hoje você tem a água disponível, o seu ar, a sua volta aí é até que é razoável, né? Ele é um ar puro. Está aí na verdade não é nem razoável, ele está nos padrões bem elevados, né? A contaminação nossa aqui é mínima. Mas a gente sabe que a gente tem que cuidar muito do meio ambiente, por quê? Para não comprometer as gerações futuras, né? Seus filhos, seus netos. Então a gente sempre trabalhou isso com vocês, não é novidade, certo? Então o desenvolvimento sustentável aí, né? Ele visa a preservação do planeta, tá bom?
Leia aí o texto, então, tá bom? Existem aí várias declarações aí, como essa declaração de Estocolmo, tá bom? Que expressa diversos princípios de preservação e melhoria do meio ambiente. Você vai ler o texto, depois você vai continuar aqui, ó. E essa parte aqui que é a parte que vai me interessar para essa aula. Essas perguntinhas aqui, ó. O que é sustentabilidade? Essa parte agora você já pode fazer com pesquisa, tá bom? Que relações podemos estabelecer entre as três dimensões do desenvolvimento sustentável? Retome seus estudos anteriores e explique a diferença entre matriz energética e matriz elétrica. Qual a diferença? Tá bom? E vai fazer até número 4. Até número 6, desculpa, pessoal, tá bom? Que é o nosso plano de aula dessa semana, tá bom? Vai fazer até número 6. Pensando aí também, pessoal, argumentar um pouquinho mais aí sobre a sustentabilidade e voltando naquilo que eu falei daquele outro vídeo lá, você pode falar da logística reversa também. Não tem nessa parte aqui, mas você vai poder falar da logística reversa, tá bom? O que seria? O descarte das pilhas, você vai falar de tudo, vai argumentar, tá bom? Falar aí Não dá para você responder essas perguntinhas aí em 2, 3 linhas, gente, só para fixar mais uma vez. Você vai fazer até a questão número 6, até número 6, tá bom? Analise a tabela abaixo que contém dados relativos à matriz energética mundial e brasileira. Em seguida, elabore gráficos de coluna em seu caderno pessoal, com os dados da tabela, pintando as colunas relativas às fontes renováveis e não renováveis com cores diferentes. Então, assim, gente, vocês já sabem fazer gráfico. Já foi trabalhado isso com vocês em matemática. Lá no 6º ano, vocês já sabiam fazer. Você vai fazer gráfico de barras, tá bom? Gráfico de barras, que é o mais fácil, tá bom? Mas, caso você ainda tenha alguma dúvida, você pode chamar no PV, tá bom? Então, essa é a nossa aula. Você vai fazer essas 2 páginas, tá bom? Pensando aí em seus comportamentos, né? O seu comportamento em relação ao meio ambiente, tá bom? O que você pode fazer, o que você já faz, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenha uma boa semana de estudo.